era criança, eu gostava de um jogo chamado Jenga. Talvez você conheça o jogo. Eu sei que parece o nome de uma dança, mas só quem jogou sabe a emoção que as coisas mais simples podem proporcionar. Montavam-se os pedaços de madeira uma em cima da outra e quando pronta a estrutura, cada jogador tinha que ir tirando um por um e colocando no tombo, até que o jogador que pegasse um pedaço que fizesse a estrutura toda desmoronar, perdia. Quem joga sabe que é óbvio que não deve pegar as peças da base, ou seja, aquelas que estão mais perto do chão. Isso porque quando tiramos a base de uma estrutura, acabamos perdendo tudo. O Novo Testamento, como todos sabem, é a base do cristianismo. A vida de Jesus, sua morte, ressurreição e os escritos de seus seguidores constituem o fundamento dessa religião. Vimos no programa anterior algumas evidências que apresentam o Antigo Testamento como confiável no sentido histórico e textual. Dessa vez vamos nos concentrar na segunda parte da Bíblia, chamado Novo Testamento. Assim como acontece com o Antigo Testamento, também não temos os documentos originais do Novo Testamento. Uma conhecida maneira de os críticos ilustrarem o que aconteceu com as cópias do original é a brincadeira do telefone sem fio. Aquele que começa a brincadeira fala uma frase, e ela tem que ser passada de ouvido em ouvido até que o último diz em voz alta que frase chegou até ele. É aquela confusão. A frase dita no fim da fila quase nunca se assemelha em nada com a frase elaborada no início. Então os críticos concluem que foi assim que o Novo Testamento, após diversas tradições orais e cópias, chegou até nós, completamente diferente daquilo que seus escritores registraram originalmente. Com a intenção de entender melhor esse assunto, foi desenvolvida a crítica textual. O objetivo é recuperar com os mínimos detalhes o texto dos documentos originais do Novo Testamento. Agora, como que fariam isso sem ter acesso aos originais? Imagine o seguinte, digamos que eu comece a nutrir uma vontade enorme de saber exatamente como foi um discurso de Winston Churchill, que não foi gravado e não temos acesso ao material usado para preparar o texto. Já se passaram uns bons anos depois do evento, então como que eu vou conseguir os relatos mais vívidos e acurados? A resposta é reunindo o máximo de informações possíveis e os relatos mais próximos ao dia do acontecimento. Assim, quanto mais relatos eu tiver daquele dia, jornais, revistas, entrevistas, maior vai ser a possibilidade de obter as informações exatas do evento, porque eu vou poder comparar uma informação com a outra e constatar quais são as descrições unânimes e quais são só enfeite. Usando esse exemplo bem limitado em comparação com a crítica textual, vemos que é mais ou menos isso o que os pesquisadores da área fazem. Reunir todas as cópias disponíveis do Novo Testamento e compará-las entre si para ver as igualdades e as diferenças entre uma cópia e outra. Mas para que fazer isso? Por que são encontradas diferenças entre elas? Não era para ter sido um texto sagrado e perfeito? Hoje, graças a Gutenberg, o inventor da imprensa, é muito fácil fazer cópias sem qualquer alteração em relação ao original. A máquina, que não tem como alterar o texto, é responsável pelo trabalho de copiar. Mas o Novo Testamento foi copiado muito antes dessa maravilhosa invenção. Pelo fato de o texto do Novo Testamento somente ter sido considerado parte das Escrituras Sagradas a partir do IV século, ele era tratado como cartas valiosas até então, mas não com o cuidado extremo que os copistas do Antigo Testamento tinham. Por isso, as variações encontradas nessas cartas são muitas e foram basicamente feitas até o V século. Primeiro, temos que entender como essas cópias eram feitas. Como acontece na brincadeira do telefone sem fio, muitos pensam que foi feita uma cópia da cópia, e depois mais uma cópia da cópia e assim por diante. Mas não foi assim. Primeiro eram feitas diversas cópias do original, e depois diversas cópias dessas cópias feitas a partir do original. Dessa forma, temos um documento extremamente bem preservado com muitos manuscritos escritos em grego, a língua do Novo Testamento. Além disso, a cópia mais antiga está a apenas 50 anos da data da composição original, que seria o papiro P52, que tem pedaços do Evangelho de João. Temos também os escritos dos primeiros cristãos entre os anos 90 e 160 d.C., em que são registrados praticamente todos os versículos do Novo Testamento, exatamente como temos hoje. Agora, aqui vai uma informação interessante. O Novo Testamento é o documento antigo mais copiado e bem preservado da história e o que possui cópias mais próximas do original. Vamos dar uma olhada nos concorrentes e vocês vão entender um pouco melhor. A obra de Ilíada, de Homero, por exemplo, tinha a cópia mais antiga, datada para 500 anos depois do original, e a quantidade de cópias é 643.
A obra de Aristóteles tem a cópia mais antiga datada para 1400 anos depois do original, e 49 cópias apenas. As tetratologias de Platão foram copiadas apenas 1300 anos depois do original, e tem só 7 cópias. Agora, você quer saber quantas cópias o Novo Testamento tem? Só em grego, 5.752 cópias. A maioria copiada entre 50 e 200 anos depois dos originais. Fica óbvio o que o Sir Frederick Kenyon, ex-diretor do Museu Britânico, quis dizer quando escreveu o seguinte: o intervalo entre as datas da composição original e a mais antiga evidência subsistente, nossos mais antigos manuscritos, é tão pequeno que chega a ser desprezível. E o último alicerce para quaisquer dúvidas de que as escrituras chegaram a nós substancialmente do modo como elas foram compostas tem agora sido removido. Obviamente, o Novo Testamento está muito mais adiantado em questão da quantidade de cópias antigas. Agora, quando essas cópias são comparadas, podemos ter uma ideia de sua confiabilidade textual. Em relação uma com a outra, foram encontradas 200.000 variantes. Lembrando que variantes são todas as diferenças entre uma cópia e outra. Parecem muitas diferenças, não é? Olhando apenas para esse número, poderíamos pensar que é impossível confiar em um livro com tantas incoerências. F.F. Bruce diz o seguinte: quando temos documentos como nossos escritos do Novo Testamento copiados e recopiados milhares de vezes, a quantidade de erros dos copistas é tão enormemente aumentada que é surpreendente que não haja mais do que na verdade existem. Não se esqueça do seguinte: toda vez que o escriba errava alguma letra ou ortografia ou pulava uma linha sem querer, isso é contado como uma variante. Ou seja, a maior parte dessas 200.000 variantes são apenas erros acidentais que esses copistas cometiam. Por exemplo, se eu, em lugar de escrever Novo Testamento, sem querer confundir as letras e escrever Novo Testamento, seria considerado um erro. E se diversas pessoas copiassem 1000 vezes a minha versão, seriam 1000 erros só nesse detalhe. Mesmo usando o computador hoje em dia, é fácil errar desse jeito, não é? Todos os outros erros são extremamente periféricos e se referem a meros detalhes do texto. Certamente nenhuma das variantes afeta de forma alguma a doutrina cristã. Por fim, a maioria dos críticos textuais hoje dá plena segurança de que, com todas essas cópias e com suas reconstruções, temos certeza de que o Novo Testamento que temos em nossas mãos corresponde de 97% a 99% exatamente ao que os escritores bíblicos escreveram no primeiro século. Até hoje, um dos melhores métodos de desmascarar o cristianismo é duvidar de suas características principais, principalmente seus personagens. Um deles era Pilatos, que na cabeça dos historiadores não existiu de fato até 1961. Nesse ano foi encontrada em Cesareia Marítima a Pedra de Pilatos, uma inscrição com o nome de Pôncio Pilatos e Tibério, assim como a função de prefeito da Judéia. Podemos citar muitas outras descobertas, como o tanque de Betesda de João 5:1, o pavimento em que Jesus foi julgado, citado em João 19:13, uma vítima de crucifixão, o poço de Jacó, que aparece em João 4, moedas mencionadas no Novo Testamento, a cidade de Belém e Nazaré e a exatidão dos fatos geográficos, linguísticos e históricos no livro de Lucas e Atos. W.F. Albright, provavelmente o arqueólogo bíblico mais proeminente da história, concluiu dizendo o seguinte: o excessivo ceticismo mostrado contra a Bíblia por certas escolas de pensamento tem caído progressivamente em descrédito. Descobertas após descobertas têm estabelecido a exatidão de numerosos detalhes. Uma forma muito boa de se saber se um livro é confiável é conferir se o livro é tendencioso, ou seja, se ele é escrito de uma forma que distorce a verdade para que os autores sejam beneficiados. É como o currículo de alguém que distorce os fatos para parecer mais vantajoso contratá-lo. Por exemplo, alguém que foi caixa no McDonald's coloca em seu currículo: responsável pela tesouraria de uma multinacional. Alguns acreditam que os autores do Novo Testamento foram propagandistas, só interessados mesmo na fama, e por isso as histórias teriam sido aumentadas ou até mesmo completamente inventadas. Quero enumerar alguns fatos que vão clarificar esse assunto para nós. Primeiro, os autores do Novo Testamento incluíram palavras duras de Jesus que não seriam preservadas caso o personagem fosse inventado ou os discípulos não quisessem obedecê-las. Os autores bíblicos acrescentaram detalhes embaraçosos sobre si mesmos.
3. Incluíram eventos embaraçosos envolvendo Jesus, como quando ele foi chamado de louco, foi desacreditado pelos irmãos, foi chamado de mentiroso, foi abandonado pelos próprios seguidores, acusado de bêbado, de possuído pelo diabo, teve os pés enxaguados por uma prostituta, foi crucificado, o pior tipo de morte, e considerado abandonado por Deus. 4. Os autores deixaram intactos mandamentos ou citações difíceis de Jesus, questões de adultério, divórcio, de oferecer a outra face, amar os inimigos, não acumular tesouros na terra e não julgar. 5. Eles mencionaram mais de 30 nomes históricos que poderiam ser facilmente verificados na época, como José de Arimateia, Pôncio Pilatos, Herodes e outros. 6. Os fatos escritos no Novo Testamento são simples e sem embelezamento, e eventos inventados normalmente não são assim. E por último, esses homens foram perseguidos, torturados e a maioria deles morreu por aquilo que acreditava, sem negar o que pregava. Eles só morreriam por uma verdade, não por uma mentira. Essa última evidência é aquela que mais me convence. Se eu tivesse inventado um personagem, sua morte e a sua ressurreição, certamente com um revólver encostado na minha cabeça eu desistiria dessa fantasia em um segundo. Diferente dos homens-bomba do Islã, os discípulos e autores do Novo Testamento viram os fatos acontecerem diante de seus olhos. Mas quando existem homens fiéis que testemunharam algo extraordinário em suas vidas e na história, nem mesmo a espada, o chicote, a prisão ou a perseguição poderiam fazê-los calar. E esses homens arriscaram a vida e relataram tudo para que você, hoje, e eu tivéssemos acesso à história mais incrível desse mundo, a história de Jesus Cristo. Resta saber se você gostaria de ouvi-la.